Bem-vindos novamente. Vimos no vídeo anterior então a implementação do graphics.drawArc. Temos aqui uma implementação base que vamos ainda melhorar. Neste caso vamos acrescentar aqui desenhador.drawLine, lápis base, vírgula, new point, e neste caso o que queremos fazer é uma linha vertical que divide o quadrado em duas partes. Portanto, nós sabemos que ele começa no 20, tem 300, então vamos ter que fazer aqui contas. Ora, vamos colocar então aqui, se fosse 0, teríamos 150, ora, então temos 160,20, vírgula, new point, new point de 160,320. Portanto, temos a primeira linha desenhada, vamos aqui copiar para não estar a perder muito tempo com a implementação, e neste caso agora vamos desenhar a linha horizontal, o que quer dizer que ela vai ter 20, 160, e depois aqui vai ter 320, 160. Ok? Se eu estiver a ir muito depressa, não estranhem, podem voltar a ver o vídeo. A questão de pensar as coordenadas, e reparem que não tenho grandes dúvidas que isto vai bater certo, só se eu falhei muito. Ok, falhei mesmo. Ok, então vamos cá compor isto. Portanto, não está exatamente ao centro, isto que eu falhei aqui nas coordenadas. Falta-me aqui acrescentar o valor, neste caso será 70. Ok, 70, 70, 70. Ok, vamos lá agora ver se está tudo a bater certo. Agora sim, agora está certo. Mas dizia eu que aqui foi a preocupação de estar também a pensar no vídeo. No caso específico, à medida que a experiência vai crescendo, muito facilmente nós conseguimos calcular quais são as coordenadas que pretendemos para criar este tipo de implementações. Vamos, no entanto, acrescentar aqui mais uma implementação, porque o que nós pretendemos ver no próximo vídeo é o desenhador.draw e Draw Bezier. O Draw Bezier é basicamente a possibilidade de nós desenharmos uma linha curva, ok? Não um arco de circunferência, mas uma linha curva. E o que nos é proporcionado aqui são 3 overloads, mas basicamente todos eles pedem essencialmente o mesmo. Uma pen, como é normal, portanto temos aqui o nosso lápis, mas depois pedem-nos 4 pontos. E vai-nos permitir desenhar uma linha ondulada, ok? No entanto, o problema é que nós podemos definir os pontos, mas não vamos ter como ver onde é que os pontos estão localizados. Então nós vamos criar aqui uma pequena implementação que também vai servir para os próximos vídeos, caso seja necessário, que é criar aqui a possibilidade de nós podermos imprimir os próprios pontos, ok? Isto é, colocar os pontos marcados no nosso ambiente. Nós podemos fazer isso da seguinte forma. Vamos aqui, por exemplo, criar um array de pontos, points, e portanto a partir deste momento trabalharemos com um array de points igual, ou melhor, pontos, é igual a new point, e vamos aqui fazer uma implementação inline. Neste caso vamos colocar aqui já 2 pontos, new point de 20,20, pode ser, vírgula, new point de 100,100, por exemplo. E agora vamos criar aqui um ciclo for each ponto, ou melhor, point in pontos. Ele, por cada ponto que existir em pontos, ele vai marcar o ponto de uma determinada forma, ok? E então eu vou marcar o ponto utilizando um outro método que nós vamos estudar mais à frente e que agora eu não vou explorar em detalhe, e que será o seguinte. Ora, desenhador, ponto. Não, eu vou inclusive desenhar um retângulo, mas é um retângulo específico. Ora, vamos desenhar desenhador.fill rectangle. Neste caso, eu vou utilizar aqui um overload que me permite criar aqui o new brush. Neste caso, new solid brush. E eu agradecia que não dessem muita atenção àquilo que eu estou a fazer aqui, porque ainda vamos falar sobre isto. Vou marcar os pontos como red. E depois um new rectangle que vai conter o seguinte. Vai conter, neste caso aqui vamos colocar P de ponto, e vamos colocar aqui P.x menos 2, vírgula, P.y menos 2. Eu já vou explicar o que estou a fazer. Vírgula 5, ok.
Ok. E penso que a implementação está feita. Temos então aqui dois pontos, na coordenada 20, 20 e na 100, 100. Vamos ver se isto está a funcionar. Ok, cá estão os dois pontos marcados. Neste caso são dois pequenos quadrados a vermelho. Ora bem, o que eu fiz foi simplesmente o seguinte. E utilizando já conhecimentos anteriores, à exceção deste fill rectangle, que nós iremos ter a ocasião de ver lá mais para a frente, mas que rapidamente, facilmente, saberão em que é que consiste. Portanto, eu criei aqui as condições para que qualquer ponto que eu adicione aqui ao array de pontos, neste caso pontos, qualquer ponto vá ser apresentado graficamente no meu desenho. Porque os pontos por si próprios não têm a possibilidade de ser desenhados pelo desenhador, ok? Então eu utilizei basicamente o quê? Eu utilizei os pontos para centrar um pequenino retângulo, e por isso é que eu utilizei aqui estas coordenadas, isto é, fui buscar as coordenadas dos pontos, neste caso do ponto que está a ser executado no ciclo, ou que é o ponto do ciclo neste caso, e depois fui centrar esse ponto, fui usá-lo como um centro de um pequeno quadrado com menos 2 e que depois tem 5 de extensão. Portanto, anda 2 para trás e depois 5 para a frente e faz um quadrado a essa volta, ok? E basicamente isto vai servir, no entanto, só para nos próximos vídeos nós podermos apresentar também, se assim o desejarmos, a apresentação gráfica dos pontos usados, ok? Se nós usarmos os pontos, porque vamos fazê-lo, e se quisermos que eles apareçam apresentados no nosso desenho, nós vamos ter a ocasião de ver, então, onde é que os pontos estão localizados, para tentar perceber como é que determinados métodos usam os pontos para referenciar o desenho de linhas.